Todos, amigos e irmãos wicanos, hoje no nosso vídeo vamos falar do porquê da caça às bruxas e vamos falar do processo inquisitorial. Ora então, por volta dos séculos XI e XII, a Igreja começa a acusar hereges de bruxaria e adoração ao demónio. Em 1320, adicionou-se a bruxaria à lista de heresias da Inquisição. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII aprovou a famosa bula Summis Desiderantes Affectibus. Nesta bula, ele dá total autoridade aos inquisidores para capturar, torturar e punir bruxas. Em 1486, os inquisidores Heinrich Kramer e Jakob Sprenger, ambos padres dominicanos alemães, publicaram o livro Malleus Maleficarum, ou também quase mundialmente conhecido por Martelo das Bruxas. É um manual para identificar e torturar bruxas, que foi seguido à risca pelos inquisidores nos 3 seguintes séculos. Para compreender o porquê, ou para compreender melhor o porquê delas, terem chegado a estas conclusões, destacam-se os seguintes conceitos, apesar de muitos outros terem concorrido para a caça às bruxas. Ora, depois de estudar Aristóteles e outros autores, São Tomás de Aquino, que foi um grande doutor da Igreja, padre dominicano, falecido em 1274, chegou à conclusão de que as mulheres eram homens defeituosos. Ou seja, a existência das mulheres devia-se a um erro de concepção ou a um erro no processo de gestação. Ou seja, naquela altura acreditava-se que um ser só podiam gerar seres iguais. Ou seja, os homens eram o único agente ativo que causava a gravidez. A mulher era apenas o recipiente passivo, entre aspas. Mas a mulher não contribuía em mais nada para a concepção, a não ser a ideia de que era o recipiente passivo. Tomás, ou São Tomás de Aquino, acreditava piamente que um elemento ativo só poderia produzir algo igual a si mesmo. E desta forma, só homens deveriam nascer do ato sexual. Ou seja, a energia do sêmen tem como objetivo produzir algo tão igualmente perfeito quanto a si mesmo, mas devido a circunstâncias desfavoráveis, como ventos úmidos do sul, mulheres são ocasionalmente produzidas. Esta é a ideia de São Tomás de Aquino. Por isso, uma mulher começa a sua vida como um fracasso biológico. Um homem desenvolvido mentalmente retardado, que é obviamente defeituosa em sua habilidade de raciocínio. Ora, de acordo com estas ideias de Tomás de Aquino, por causa da influência dos ventos úmidos do sul, as mulheres possuem um maior conteúdo de água do que os homens e são mais facilmente seduzidas pela tentação e pelo prazer sexual. Um pequeno à parte. Quando eu estava a preparar este texto para trazer para o vídeo de hoje, eu relembrei
aquilo que muitas vezes nós, enquanto bruxos, associamos à água, que é o prazer, a sensualidade, a purificação, e todos os atributos, embora que a água seja um elemento de sensualidade e de sexualidade também, em determinadas formas, porque, desculpem, eu vou utilizar um termo que se calhar para muitos daqueles que veem os vídeos não será adequado, mas reconhecendo a liberdade humana, a liberdade sexual, não há nada mais prazeroso do que, por exemplo, fazer amor num rio, no mar, na banheira, por exemplo. Isto já foi assim um à parte um bocadinho mais picante, mas São Tomás de Aquino, de certa forma, tinha razão quanto ao conceito da água trazer sensualidade, sexualidade e prazer. Não que as mulheres tenham maior ou menor conteúdo de água, ou que isso seja mais ou menos influenciador nessa questão do prazer sexual ou da sedução. Ora, os escritores de Maleus Maleficarum, Kramer e Sprenger, ficam muito impressionados com o raciocínio de Tomás de Aquino e citam-no constantemente no livro. No seu livro Maleus Maleficarum, parte 1, questão 6, pode ler-se: toda a maldade é senão pouca em vista da maldade de uma mulher. O que é mulher senão um inimigo para a amizade, uma punição inescapável, um mal necessário, uma tentação da natureza, uma calamidade de desejos, um perigo doméstico, um detrimento delicioso, um mal da natureza, pintado com belas cores. Ora, ao acreditar e concordar com Tomás de Aquino que os ventos úmidos do sul são prejudiciais e tornam as mulheres mais propensas à tentação sexual e ao prazer da carne, Sprenger e Kramer acreditam que deve haver mais bruxas mulheres do que homens, como se pode ler. Toda a bruxaria vem dos desejos da carne que é insaciável nas mulheres. De acordo com o Provérbio 30, e aqui citam a Bíblia, há 3 coisas que não são nunca satisfeitas e não apenas. Há uma 4ª coisa que nunca diz, é o bastante. Ou seja, a boca do útero. A boca do útero pode-se dizer a vagina da mulher. Que naquela altura era um termo muito forte para usar num livro e, portanto, dizia-se boca do útero. Portanto, a vagina da mulher nunca diz basta, nunca está insatisfeita, segundo os autores. Claro que nós, atualmente, hoje em dia, sabemos que tanto a mulher quanto o homem têm liberdade de vontade sexual e existem pessoas que infelizmente não têm qualquer prazer sexual, sejam homens, sejam mulheres. E existe também determinadas doenças que impedem que as mulheres tenham prazer sexual. E portanto, para eles não. Para eles isso não existia e portanto a mulher estava sempre disponível, estava sempre disposta, como dizemos em Portugal, desculpem a expressão, sempre de pernas abertas. Ora, por isso, pelo bem de satisfazer os seus desejos, elas se associam até mesmo com demónios. E continua a descrição deles. E abençoado seja o Altíssimo, que por sua vez preservou o sexo masculino de um crime tão grande. Sim, como se o homem não tivesse sempre vontade. Desculpem a expressão, mas eu sou homem. E nós, homens, se calhar temos mais vontade do que as mulheres. Nós somos perversos por natureza. Seja homem, seja mulher. Mas o homem tem uma predisposição maior para o ato sexual. E é um pouco mais... Se calhar a palavra promíscuo é um bocadinho forte, mas sim, nós somos muito predispostos para o ato sexual. As mulheres também. Somos seres humanos. E além disso, temos um lado, um caráter animal, enquanto seres
Enquanto seres viventes, nós somos carne. E a carne é fraca. Ora, retomando aqui o texto, preservou o sexo masculino de um crime tão grande, pois uma vez que era deste sexo, quando ele desejou nascer e sofrer por nós, por isso ele garantiu ao homem este privilégio. Meus amados, só porque a história bíblica manda um homem para fazer a libertação espiritual do seu povo, isto retomando, indo um pouco à história bíblica, não significa que seja por ele que nós, enquanto homens, estamos salvaguardados. Nós, bruxos, sabemos e temos a consciência de que não existe sexo fraco nem sexo forte. Existe sim força masculina e força feminina, que são duas forças opostas que se complementam. E cada ser, cada um de nós, contém essa força dentro de si mesmo. Tanto os aspectos masculinos quanto o aspecto feminino. Todos nós temos hormonas e feromonas. Isso é um facto científico. Certo? Mas reparem, apesar de hoje em dia haverem mulheres que lutam umas com as outras, que têm preparação física para isso, de existirem mulheres que estejam na polícia, etc, 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 e que façam parte das obras, não é bem obras, mas que façam parte das forças públicas de segurança, o homem continua a ser um elemento que tem mais força física, e não estamos a falar aqui de sexo fraco ou sexo forte, estamos a falar de força física. O homem tem mais força física para enfrentar multidões. Tanto assim que eu não conheço, se calhar vocês conhecem, e eu até poderei estar a falar um bocadinho errado, mas eu não conheço nenhuma mulher que faça parte da polícia de choque. Portanto, isso significa que quando é para enfrentar multidões, a voz e o comando de um homem é mais poderosa, mais forte, do que de uma mulher. E, na altura em que, supostamente, Jesus encarna e vem à Terra, uma mulher estava em detrimento da sociedade, estava ali na base da sociedade. Portanto, a voz de uma mulher nunca podia ser ouvida. Era normal que o Todo-Poderoso, sabe-se lá quem seja, iria enviar um homem. Porquê? Reparem, se a intenção da divindade era ser escutada para que o povo obedecesse e para que fosse liberto das garras da opressão de Roma e ficasse portanto, e tivesse o seu poder de independência, tinha que ser um homem a fazer essa libertação. Como em toda a Bíblia e todas as histórias ancestrais, desde que começa a ideia do Deus único com o judaísmo até ao início e expansão do cristianismo, nós verificamos que é sempre o homem que é um líder. Moisés é que vai tirar o povo do Egito. Moisés e Arão é que guiam o povo até à terra prometida, etc, etc, etc. Toda essa história bíblica implica obrigatoriamente a liderança masculina. Mas em todas as sociedades arcaicas muito anteriores ao judaísmo, nós vemos que a justiça, a orientação, a organização do povo era feita pela mulher. E aqui vamos fazer um pequeno à parte para que não haja ideia de machismo ou de feminismo. Reparem, amados, nós, enquanto homens, conseguimos fazer o mesmo que as mulheres fazem. E as mulheres conseguem fazer o mesmo que nós fazemos. De formas diferentes. Por exemplo, eu
sei limpar, sei cozinhar, sei passar a ferro, etc, etc, etc. Mas a minha mãe faz isso de uma forma tão natural que não há nenhum homem que lhe consiga superar isso. Quem diz a minha mãe, diz a vossa mãe, a vossa esposa, a vossa irmã, elas têm uma aptidão natural para a organização, para organizar a casa, para organizar a cozinha, para fazer tudo o que tem a ver com organização, com gestão doméstica. Por exemplo, em situação financeira, as mulheres conseguem gerir com muito mais facilidade a situação financeira e económica de uma casa do que nós homens. Portanto, as sociedades arcaicas viram essas aptidões naturais e preservaram-nas, sendo as mulheres médicas, parteiras, curandeiras, enfermeiras, bruxas, etc, etc. Eram elas que organizavam o lado espiritual e físico de uma casa e de uma comunidade. Elas eram juízes ou juízas, elas eram as sábias mestras, elas eram as professoras. Hoje em dia já se alterou um bocadinho, mas antigamente em Portugal, aqui há uns anos, e lendo um pouco da história do mercado de trabalho, não existia homens professores, existia professoras. Eram mulheres que ensinavam nas escolas primárias, e falando há coisa de 30 anos, 40, 50 atrás. Havia 3, 4, 5 homens numa população de 35 mulheres a lecionar e a dar aulas. Portanto, as mulheres sempre tiveram esse papel de organização, de orientação, um lado mais maternal, mais puro, mais apto para fazer determinados tipos de trabalho. E, portanto, voltando ao nosso tema, isto foi um pequeno à parte, desta forma, as caças às bruxas foram resultado de vários séculos de ignorância em relação às mulheres, aos seus sentimentos e ao sexo, enraizados na ignorância biológica de que não é erro de concepção, mas sim uma vivência normal e de equilíbrio. Porque se não existisse, mesmo na ideia de São Tomás de Aquino, havia erros facilmente detectados e que qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento, se fosse ele filosófico ou prático, teria corrigido São Tomás de Aquino. Não fosse ele um grande doutor da Igreja. Porque, mesmo que fosse um erro de concepção, a Igreja estava, entre aspas, a propagar a homossexualidade e ao mesmo tempo a condená-la. Porque reparem, se nós somos animais, se nós somos seres conscientes e plenos de sexualidade, porque ela existe, e se Deus, entre aspas, referindo-me ao lado católico, não é? E se Deus criou essa parte masculina do corpo, não foi só para urinar. Se lhe deu uma outra função, a não ser a de expelir excrementos corporais ou fluidos, isso significa que ele tinha consciência da sexualidade. E se a mulher era apenas um defeito de concepção ou de gravidez, por causa dos ventos úmidos do sul, isso significa que o homem dotado de sexualidade tinha que ser homossexual. Mas a homossexualidade era também condenada porque na Bíblia era narrado Sodoma e Gomorra. Tanto assim que ainda hoje se fala da homossexualidade como sodomia. Portanto, amados, aqui o conceito de São Tomás de Aquino não é só um pouco de ignorância biológica, mas também um pouco de incoerência de pensamento. Falácia. Propriamente falando em questão de filosofia. Porque
Não tem lógica os homens serem dotados de sexualidade e não terem forma de o praticar porque não podiam. Se praticassem com outros homens, estavam a incumprir a lei. Se não praticassem, estavam a desrespeitar, entre aspas, a filosofia da época. Ou melhor, a filosofia de Tomás de Aquino. Ora, estas ideias, como eu acabei de afirmar, na atualidade parecem-nos tão ridículas que nós não conseguimos imaginar, eu não consigo, que alguém acredite nelas e muito menos tome atitudes com base nelas. Bom, então agora vamos falar do processo inquisitorial. Como é que era este processo? Como é que se fazia este processo e o que é que ia acontecer ao processo? Ora bem, uma bruxa, entre aspas, ou seja, uma pessoa acusada, era obrigado, em primeiro lugar, a confessar. Em caso de recusa, era colocada sob tortura. Enquanto era torturada, o inquisidor fazia uma série de perguntas e um assistente anotava as respostas. Até que a acusada confessasse e os torturadores, reparem, e os torturadores eram pagos com os bens da vítima. Não é à toa que, na história se fala que os processos inquisitoriais mais badalados da história foram procedidos contra pessoas que tinham posses e bens. Claro, se eu, enquanto torturador, for pago com os bens de uma vítima, eu não vou escolher o pé rapado da rua. Eu não vou escolher aquela pessoa que não tem nada. Senão vou ser pago com quê? Com roupas esfarrapadas? Amados. Não, eles escolhiam pessoas que tivessem bens. Condes, pessoas da alta sociedade, da alta classe, pessoas que tinham algo de seu. Bom, para pagar as despesas da tortura, as refeições dos torturadores, hospedagem, viagens e diversão, os bens de hereges e bruxas confessas eram confiscados, como eu já falei. Portanto, reparem. A tortura era paga. Reparem como existe um lado, entre aspas, sadomasoquista nisto. Quer dizer, quer ser torturado? Ai, vais pagar, meu caro. As refeições dos torturadores. Imaginem, os torturadores coitadinhos têm que comer. Nós, enquanto torturados, entre aspas, nós, salvo seja, não é? Mas colocando-nos no lugar daquelas pessoas, é que além do roubo, ainda era o abuso excessivo da força humana. Porque imaginem um ladrão que entra por vossa casa dentro, vos rouba a carteira, vos tortura e depois ainda vos diz: ai, mas eu agora tenho que almoçar, ainda tens que me pagar pelo tempo que eu estou aqui hospedado em tua casa, tens que me pagar a viagem para a minha casa e tens que me pagar uma viagem, uma diversão. Reparem, é absurdo, é aterrador colocar-nos no lugar destes homens e mulheres, principalmente mulheres, que viram a sua vida, os seus bens, aquilo que ganharam, fosse com sacrifício, fosse sem ele, ser-lhes roubado desta forma tão cruel. Bom, continuando. Depois da confissão, apesar de algumas vítimas serem libertadas, a maioria era ainda condenada à morte. Os inquisidores abordavam uma bruxa acusada com ideias pré-concebidas, estabelecidas no tema anterior que nós já falamos,
apesar de estranhas, sobre o que era e o que fazia uma bruxa. E eles faziam perguntas de acordo com essas ideias. Como a acusada era torturada, o inquisidor fazia uma pergunta de cada vez e a tortura continuava até que fosse obtida a resposta que o inquisidor pretendia. Ora, diante das torturas, como é óbvio, muitas pessoas confessavam coisas quase impossíveis de se imaginar, quanto mais de se fazerem. Com o passar dos séculos e as informações compartilhadas entre inquisidores, modificou-se a ideia do que era uma bruxa e a lista dos seus horripilantes feitos cresceu. Bruxas tinham relações sexuais com o diabo, comiam bebés, lançavam maldições sobre os vizinhos, os gatos eram seus familiares, envenenavam comida e água, faziam o gado adoecer, arruinavam plantações, bebiam sangue, tentavam assassinar padres e reis, voavam em vassouras, tinham uma marca diabólica no corpo, dentes podres e mau aspecto, cheiravam a enxofre, bebiam sangue, blasfemavam contra Deus, chamavam demónios e profanavam objetos sagrados. Amados, é um pouco complicado olhar para esta extensa lista e conseguir imaginar que alguém consiga fazer isto. Existem pessoas que conseguem, através da ideia de satanismo criada pela Igreja Católica, pelo catolicismo e pelas religiões monoteístas. Portanto, não vamos abordar esse tema, não vamos alongar-nos sobre esse assunto, mas só uma mente doente é que pratica atos de tão intensa crueldade. Agora, se vocês perguntarem, o sacrifício gera energia? Gera. Um sacrifício animal gera uma energia poderosa, poderosíssima. No entanto, enquanto filhos do Deus e da deusa, nós procuramos mais a nossa energia, a energia das plantas, a energia das velas, a energia das cores, uma energia mais etérica e menos física, do que propriamente uma energia que implique a dor e o sofrimento. Amados, não é à toa que hoje em dia existem lugares, pelourinhos e etc., de castigo, que são lugares de intensa energia cósmica. Mas, para os mais sensíveis, para os bruxos mais sensíveis, como eu e outros irmãos e irmãs da arte, passar perto desses locais é uma terrível dor de cabeça. Porque existe ali a egrégora do poder que não foi dissipado, nem nunca vai conseguir ser dissipado, porque está associado ao sofrimento humano, que foi imprimido durante séculos e séculos e séculos de tortura e de sofrimento nas pedras daqueles pelourinhos. Por exemplo, aqui há uns anos, o centro de saúde da minha aldeia em Portugal tinha em frente um pelourinho. Vocês acreditam que eu, enquanto sensível a determinadas energias, conseguia ficar mais doente depois de ir ao médico do que antes de ir lá? Porquê? Porque o pelourinho ali à frente tinha uma impressão tão grande de sofrimento, de dor, que aquele espaço que era envolvido por ele, portanto, ele estava no centro e o centro de saúde era à volta. Reparem, ter ali uma marca de dor, uma marca de sofrimento, e à volta existir um espaço que estava imprimido por aquelas energias que eram emanadas do pelourinho. Portanto, tudo isto
acaba por nos fazer refletir sobre a nossa consciência enquanto bruxos de não praticar o mal, não praticar a maldade, e a nossa consciência do sofrimento que os irmãos e irmãs da arte sofreram nos séculos passados. Eu tenho um pequeno texto que foi publicado num jornal da escola onde eu andei, em Portugal, que dizia: eis o porquê da morte. Porque ela é necessária à vida. Seja ela uma vida de reencarnação, seja ela uma vida para além da morte, etc. Não é isso que está em discussão. Mas a morte é necessária à vida. Mas a vida também é necessária para saber morrer. E vale mais saber morrer de pé do que morrer ajoelhado perante o sofrimento. Se o sofrimento é natural, ele deve ser aceitado, porque é algo extrasensorial que não é da nossa capacidade controlar. Em alguns casos, sim. Noutros, não. Depende. Por exemplo, se nós temos cancro do pulmão e somos fumadores, aí é uma consequência grave do nosso ato. Agora, se nós temos cancro do pulmão, nunca fumamos, nunca estivemos perto de ninguém que fumasse e aconteceu, é um desígnio extrasensorial. É um karma de uma vida passada, é uma lição espiritual, etc, 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 que nós temos que desenvolver. E, portanto, não vamos por esse lado, por esse contexto. Mas um sofrimento provocado por um homem ou por uma mulher, ou por vários homens ou por várias mulheres, não interessa, como foi o sofrimento da Inquisição, é algo terrível e que deve ser evitado. E ao fazer este vídeo, amados, eu não falo só da Inquisição física que os irmãos e irmãs sofreram. Falo da Inquisição verbal que ainda hoje muitas religiões monoteístas aplicam às bruxas. Termos e conceitos e vídeos estapafúrdios que passam, por exemplo, eu vou dar exemplos, em testemunhos vindos da parte dos evangélicos, em que eles estapafurdiamente inventam uma história de que se cruzam com uma bruxa que quer acabar com a religião deles, com a fé deles. Meus amados, nós temos muito mais que fazer do que andar para aí a fazer mal, seja a quem quer que for. Nós somos aquilo que somos. E não precisamos de publicidade para chegar à pessoa certa, para chegar às pessoas que nós queremos acolher no nosso seio. Nós não precisamos de destruir nenhuma igreja para que tenhamos fiéis, para que tenhamos seguidores. Aliás, um aviso para essas pessoas, para as pessoas que acham que nós queremos destruir a igreja delas. Nós não queremos destruir nada nem ninguém. Porque essa é a nossa lei, essa é a nossa regra. E vocês, qualquer vídeo que vejam no YouTube, qualquer pessoa que vos possa ensinar pessoalmente, qualquer professor, vai sempre dizer-vos: o amor e o respeito é sempre a nossa lei. Faz o que quiseres. És livre. Queres atirar de uma ponta abaixo? Atira-te. Mas vais ter consequências por causa disso. Queres matar alguém? Mata, mas vais ter consequências por causa disso. Ou seja, desde que tu não faças mal a nada nem a ninguém, não há nenhuma consequência. Agora, por exemplo, se eu vou fazer um ritual para ficar com uma entrevista de emprego,
Eu vou estar a tirar o lugar de alguém? Vou. Mas vou estar a ser mais inteligente, meus amados. Porquê é que nós fazemos o currículo? Para podermos ter determinado trabalho. Mesmo que eu não seja bruxo, se eu ficar com determinado trabalho, outra pessoa vai ficar sem ele. Certo? Agora, se eu tenho um trabalho, se eu tenho a capacidade de continuar naquele trabalho e me dá uma birra, saio daquele trabalho para ir para outro, aí eu vou estar a roubar o trabalho de alguém. Mas atenção, amados. O outro alguém pode ir para o meu trabalho que eu tinha anteriormente. Certo? Ou seja, por um lado roubo, por outro lado dou. E não é por essa ideia que nós somos ruins. Nós só estamos a zelar pelos nossos interesses. Entre mim, e apesar de eu ser uma pessoa que respeito a natureza ao máximo, entre mim e um animal feroz que me vai atacar, amados, instinto da sobrevivência. Antes eu do que ele. Essa é a lógica de qualquer ser humano. E estamos a falar já de uma lógica espiritual e de pensamento ao mesmo tempo. Portanto, acabando à parte, não apenas a Igreja e as autoridades religiosas monoteístas propagaram essas ideias fabricadas que já falei anteriormente, como sendo verdadeiras, mas também as pessoas comuns que eram analfabetas e aterrorizadas com a ideia daquilo que as bruxas faziam, também acreditavam nelas. Reparem, se eu disser a alguém, eu, enquanto autoridade wicana, certo? Se eu disser a alguém que havia um católico, por exemplo, isto é meramente um exemplo, não é uma verdade de fé, não foi algo que eu vi, é um exemplo. Se eu disser a alguém que eu vi um católico a fazer, por exemplo, uma orgia diabólica, os outros irmãos da arte, hoje em dia, com o pensamento desenvolvido, poderão não acreditar, mas existem pessoas um pouco mais lentas, um pouco mais crédulas, que vão acreditar em mim enquanto uma autoridade wicana. E vão dizer, o grande sacerdote disse. Deve ser verdade. E depois, aterrorizada com essa ideia, essa pessoa vai se afastar dos católicos. E quem diz católicos diz de outra religião qualquer. Essa pessoa vai se afastar. Porque tem medo, porque teme. E vai contar aos filhos, vai ensinar, os católicos fazem orgias diabólicas. E os filhos vão contar aos netos. E esses preconceitos vão começar a fluir. É como a ideia do telefone quebrado. Se vocês já fizeram esse jogo, vocês sabem como é que é. Eu conto uma história lá atrás, à pessoa que está ao meu lado, ao ouvido, e a pessoa vai passar a história à pessoa seguinte, que vai compreender mal isso de certeza absoluta, e quando chegar ao fim, não tem nada a ver com a versão original. Com aquilo que eu contei. Ora, o mesmo aconteceu com as bruxas. Portanto, o processo inquisitorial deu-se com ideias pré-concebidas. Muitas pessoas confessavam apenas para poder fugir à tortura. Já não digo à morte, mas à tortura, ao sofrimento. Os inquisidores começaram a fazer a lista de acordo com aquilo que eles supostamente conheciam, de acordo com aquilo que supostamente a pessoa confessava e de acordo com a lista de outros inquisidores. Se com um inquisidor as bruxas comiam bebés e crianças, com outro inquisidor as bruxas bebiam sangue, por exemplo. Portanto, essas ideias generalizadas acabaram por passar para os inquisidores, que publicamente as trouxeram ao povo, para o povo, e publicamente o povo, analfabeto e aterrorizado, começou a aceitar
como uma verdade de fé. Assim, essas erradas ideias e a injustiça contra as bruxas continuou por cerca de 400 anos e até ao presente, chegando até Hollywood. Clareando ainda mais toda a imagem popular de pagãos e bruxas, são uma fabricação baseada na tortura e numa visão biológica mal informada sobre as mulheres. A maioria das pessoas adota a injustiça cultural contra o paganismo sem pensar uma vez sequer. A maioria das pessoas não é maliciosa sobre isso, apenas ignora os factos e desconhece a verdade da história. As pessoas ainda admitem rotineiramente que as fabricações da Inquisição são verdadeiras e se aplicam aos atuais pagãos, sem sequer parar para pensar duas vezes sobre o assunto. Amados, se nós comêssemos criancinhas, na atualidade estávamos presos. Se nós bebêssemos sangue, estávamos presos. A não ser que seja sangue de animais. Mas mesmo assim, o animal teria que morrer. Portanto, mais cedo ou mais tarde, um ato tão macabro quanto esse ia ser descoberto. Se nós fizéssemos rituais orgíacos, amados, eu vivo num apartamento. Se eu fizesse um ritual orgíaco com o diabo, os meus vizinhos, no mínimo, iam ouvir barulhos estranhos. Não sei como é que é. Nunca fiz, nem quero. Até porque não acredito no ser diabólico, mas se isso acontecesse, porventura, era normal que a polícia ia ser chamada. Fazer rituais orgíacos no meio da natureza. Amados, aqui na Alemanha está frio. O verão, umas vezes vem, outras vezes não vem. Melhor, vir vem, mas é muito fraquinho. Ou ia apanhar uma pneumonia e morrer, ou era apanhado pela polícia novamente. Portanto, amados, exemplos estapafúrdios para explicar a realidade. Ideias concebidas por fé. Ok, eu concordo. Ideias referentes à vivência espiritual. Ok, eu concordo. É a crença de cada um. Aquilo que eu não concordo é que ainda haja pessoas que associam as bruxas a esses atos horríveis e horripilantes, sem sequer colocar nas suas cabeças, desculpem a expressão, ocas, a ideia de que nós, enquanto bruxos e bruxas do mundo atual, podemos fazer isso. Antigamente, que a polícia descobria um assassino de 10 em 10 anos, sim, até poderiam pensar isso. Mas nos tempos atuais, com todo o policiamento que temos, com toda a informatização, com toda a informação, com todas as formas de conhecimento, hoje continua a existir analfabetização, mas não tanto como existia nos séculos de Sprenga e Kramer. Portanto, é muito difícil monopolizar o pensamento social num aspecto tão mesquinho. E aquilo que me irrita profundamente é que religiões monoteístas que adoram o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, que no Antigo Testamento, ou seja, Deus é bipolar, no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E depois vem Jesus que diz, não, Deus é amor. Há aqui esta bipolaridade
entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E, portanto, ao existir esta bipolaridade, dá aos seus crentes duas opções. O extremo masoquista e o extremo amoroso. Ao criar estas duas versões, nós não sabemos dizer se Deus é o Deus da justiça, o Deus da força, o Deus do poder, o Deus olho por olho, dente por dente, se é o Deus amoroso que perdoa tudo, que ama a todos, que respeita a todos, que dá beijinhos a todos e etc, etc, etc. Mas seja qual for a faceta que as igrejas monoteístas invoquem sobre Deus, tanto uma quanto outra são dissonantes com a imagem e a mentira que eles criaram e continuam a insistir em criar e em perpetuar sobre nós, bruxas, sobre nós, pagãos da atualidade. Falar sobre essa ideia inconstante e estapafúrdia de que nós cometemos terríveis atos é um ato de injustiça. E aí desobedece à regra divina ou à faceta divina de Deus, olho por olho, dente por dente. E nesse caso, segundo essa faceta divina, nós, enquanto bruxos, temos autorização para atormentar e aniquilar as outras religiões monoteístas. Não o fazemos porque somos pessoas conscientes de que essas verdades foram manipuladas e de que nós somos superiores a esses conceitos errados sobre nós mesmos. Seguindo a faceta amorosa do Deus único, portanto do monoteísmo, nós, ou seja, os cristãos, têm que saber perdoar qualquer ato de maldade que foi praticado. Depois vem a ideia e a história do arrependimento. Amados, não é por eu dizer estou muito arrependido que eu vou ser perdoado. Qualquer ato, mesmo o irrefletido, tem uma consequência. Agora, se é um ato refletido, eu vou ter um castigo maior. Se é um ato irrefletido, o meu castigo vai ser menor. Mas eu vou ter um castigo. Porque é um ato errado. Amados, eu não vou alongar mais o vídeo. Já estamos quase em 48 minutos. Espero que reflitam bem sobre esta ideia da Inquisição. Sobre esta ideia da tortura, do sofrimento que os nossos irmãos amados sofreram. Agora, aquilo que eu peço é que, se existir algum cristão, algum monoteísta que discorde daquilo que eu disse, prove-me com a história, prove-me com verdades científicas que eu estou errado. E não lance sobre mim ou sobre qualquer outro irmão que siga o paganismo ideias erradas, calúnias e mentiras. Contadas há séculos, é verdade. E de tão mentira que é, aquilo que me faz revoltar é como é que uma mentira consegue sobreviver tantos séculos. Amados, já passaram mais de 800 anos desde que começou essa mentira. Com Sprenga e Kramer, com São Tomás de Aquino, com outros doutores da Igreja que não tinham mais nada para fazer a não ser converter obrigatoriamente
as pessoas aos seus ideais. E se houver alguém, repito, se houver alguém que consiga provar com factos reais de que eu estou errado, por favor, deixe nos comentários. Entre em contato comigo através das várias redes sociais que eu tenho, que eu aí irei falar com a pessoa. Poderei estar a ser injusto. Poderei estar a ser mau. Mas revolta-me o facto como ainda hoje se veem os pagãos na sociedade atual. E se contassem uma mentira sobre o catolicismo, sobre o cristianismo e sobre qualquer uma das outras religiões monoteístas, vocês certamente que não iam gostar. Principalmente se sofressem na pele aquilo que outros irmãos e irmãos da arte sofreram e aquilo que nós, mesmos, ainda hoje, continuamos a sofrer. Aquilo que nós mesmos, ainda hoje, continuamos a ouvir à nossa volta e perto de nós. Que somos maus, que somos ruins, que matamos e comemos criancinhas, etc. Coisas erradas. Coisas que nós não praticamos, não fazemos. E seres ou entidades que nós não adoramos e muito menos queremos adorar. Porque a nossa lei é fazer o bem, seja a quem for, incluindo a nós mesmos. Sem esquecer a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio para agir e reagir mediante as situações. E ser bruxo ou ser bruxa não implica fazer o mal a ninguém. Porque a curandeira é aquela que cura. E para alguns exemplos que possam vir a transmitir para algumas ideias bíblicas de que alguns irmãos ou irmãs da arte possam argumentar, eu só vos digo isto. Jesus, o grande mestre, disse: Pedro, Pedro, tu olhas para o argueiro que está na vista do teu irmão, mas não reparas na trave que está na tua. Além disso, Jesus também diz: És tu o rei dos judeus? Portanto, o Pilatos pergunta-lhe: És tu o rei dos judeus? E Pilatos diz: Tu o dizes. Ora, há um soldado que bate em Jesus. E Jesus enfrenta-o com esta palavra: Se falei mal, mostra-me em quê? Se falei bem, porque é que me bates? Ora, o mesmo eu digo aos irmãos monoteístas. Se falei bem, se falei mal, mostrem-me em quê? Se falei mal, porque é que me... Se falei bem, porque é que me caluniam? A mim ou a qualquer outro dos meus irmãos pagãos. Amados, abençoados sejam nos divinos nomes do Deus e da Deusa e todas as entidades da luz, da força e do bem. E até um próximo vídeo, que não será tão breve, porque este já está a ser um bocadinho longo, já conta para 4 ou 5 aulas, mas deixem nos comentários a vossa opinião, aquilo que vocês acham, aquilo que vocês sabem da história, que por algum motivo me tenha escapado, e espero que possam aprender um pouco mais. Abençoados sejam.